Olá, hoje eu vou fazer aqui um vídeo para explicar e mostrar para todos como que você acessa a consulta pública e como você dá a sua opinião, o seu posicionamento. É fundamental que a gente tenha um grande engajamento nessa mobilização da consulta pública. Mas é fundamental também que se esclareça alguns pontos aqui. Eu tenho visto, por exemplo, várias pessoas perguntando aonde que eu entro para votar na consulta pública. Não existe votação na consulta pública. Então você não tem que votar e não vai conseguir votar, porque não é uma votação, é uma consulta, ou seja, está consultando a sociedade qual que é a posição que a sociedade tem em relação àquela mudança que eles estão apresentando uma proposta. Então não adianta e você não deve, não pode fazer, entrar lá na consulta e colocar lá voto contra, voto a favor, né? Não concordo, discordo, concordo, enfim. Não é esse o caminho. Você tem que se manifestar, se posicionar e, principalmente, fazer isto de forma técnica. Tá? Você tem que argumentar conforme cada alteração que está sendo proposta, colocar o seu entendimento, mesmo que seja algo simplificado, mas o que não pode é você só colocar lá que concorda ou não concorda e também colocar de forma errada. Muitas pessoas estão entrando na consulta pública e, por exemplo, no título da consulta ir lá colocando lá um posicionamento. Isso depois não vai servir muito, não vai servir de base, só vai servir para mostrar um número de pessoas que estão manifestando. Então, quanto mais pessoas se manifestarem na consulta pública, mas principalmente, quanto mais pessoas colocarem posicionamentos técnicos, argumentos, justificativas, melhor será, principalmente aí para que a gente possa manter a formação e, acima de tudo, né, preservar essa atividade que é tão relevante para a sociedade e que, infelizmente, nem sempre tem sido dado o valor como ela merece. Então, fiquem atentos, vocês têm aí até o dia, vamos falar até o dia 1º de novembro, né? Não vamos considerar o dia 2, para fazer seu posicionamento. Então não faz diferença também se você colocar hoje ou se colocar terça-feira. Porque o que conta é o seu posicionamento. É importante que você se organize para fazer isso de forma plena, para que a gente possa ter muitos posicionamentos efetivos, porque isso vai demonstrar primeiro, o interesse da sociedade, do cidadão, e para os órgãos vai mostrar também a importância que tem que uma consulta pública não pode ser o único instrumento para fazer uma mudança tão radical. Então não deixe de fazer, mas o faça de forma técnica, de forma correta e de forma adequada. Vou trazer para vocês aqui os procedimentos, tá? Vou deixar aí alguns elementos. Por exemplo, já fiz ali a tabulação, né, da minuta da consulta pública de forma organizada, para que você possa ler a consulta pública previamente, para que você possa entender e possa se manifestar naquele ponto. Então, se você quer se manifestar no artigo 27, você vai lá na consulta pública no artigo 27 e se manifeste. E aí eu vou trazer agora todos os detalhes para que vocês possam fazer isso e para que leve para o máximo de pessoas a fazerem o mesmo, ok? Bom, estou aqui agora para a gente iniciar. Uma dica, aqui eu já fiz isso, né? Eu já tenho aqui a consulta pública aberta, tá? A minha está aqui aberta né, em PDF. Eu tenho aqui um arquivo Word, né? Um arquivo Word aberto para quê? Porque se eu precisar de digitar, é melhor eu digitar aqui e fazer eventualmente uma correção. E se eu tiver alguma dúvida, eu tenho a consulta toda organizada aqui, e aí eu posso ver aonde que eu realmente vou querer participar. Então, o ideal é que você faça uma leitura antes e conclua isso. Olha, eu quero me manifestar no artigo 1º, 2º, 3º e assim sucessivamente. Então, você pode organizar isso aqui num arquivo Word, tá? Colocar ali o texto que você pretende, a gente vai mandar algumas sugestões, mas não é só o que a gente vai mandar, porque imagina se 100 pessoas forem mandar o mesmo texto. Hoje em dia, com a tecnologia, isso vai ser usado inclusive contra as pessoas. Porque olha lá, eles estão fazendo uma coisa de forma pensada e só para bagunçar, né? Porque 200 pessoas falaram lá que o processo de habilitação tem que ser exatamente da mesma forma, com as mesmas palavras. Então, o ideal é que a gente use aí
né, os argumentos. E o que mais a gente tem argumentos? E hoje em dia você tem aí as tecnologias, né, a inteligência artificial, o ChatGPT, o Copilot e outras ferramentas para que você organize um texto ali, para que você manifeste isso, né, vai ser algo que vai ajudar muito. Porque quanto mais bem fundamentado, embasado a gente tiver, melhor será. Então, para você fazer a consulta, você tem que entrar no site Participa Mais Brasil. Quando você entra no site, igual eu estou aqui, vai aparecer todas as opções disponíveis. Se você já colocar a extensão, né, CNH-para-todos, você já vai direto na consulta específica. Mas se você não fizer isso, aqui você tem, ó, clique em consultas públicas. Um detalhe é que o site às vezes fica sobrecarregado, fica fora do ar, tá? Você pode filtrar aqui com as que estão ativas, ela vai aparecer, você vai achá-la aqui, né, porque não tem muitas ativas, ou então você coloca aqui na busca, formação. Então você tem essas duas formas. Quando eu coloco formação, vai aparecer a primeira aqui, ó, já é a consulta, a minuta de resolução que democratiza o novo processo de formação do produtor. Ou você vem direto aqui e coloca o endereço, né, www.gov.br/participa mais Brasil/CNH-para-todos, que é a mesma coisa de você vir aqui embaixo. Então, quando você clica na consulta ou naquela extensão ali, você vai abrir a consulta propriamente dita. Lembrando que para você ler a consulta, você não precisa estar logado com a sua conta Gov. Mas para você se manifestar, participar, você precisa estar logado com a sua conta Gov. Então, observe que agora, por exemplo, o site está sobrecarregado. Provavelmente muitas pessoas estão acessando. Aí aqui a gente já entrou, e um detalhe, a gente já tem aqui, ó, neste momento, 9.115 contribuições. Ou seja, 9.115 manifestações foram colocadas lá. Aí aqui a gente tem um resumo do que é a consulta. Ela abriu dia 10 e encerra dia 2/11. Então é importante observar isso. Por isso que a manifestação tem que ser feita até o dia 1º de novembro, de preferência. Aqui tem o responsável e aqui tem o que é essa consulta, né? O resumo dela e o conteúdo dela está aqui. Para cada balãozinho você tem a informação. E aí, se você quiser manifestar, por exemplo, eu quero manifestar na minuta, no título da consulta, né, no resumo ali, né, que a consulta tem. Eu quero manifestar nesse trecho aqui. Então, eu clico nesse balãozinho correspondente. Observe que 936 pessoas manifestaram na minuta. Que a minuta nada mais é do que dizendo, ó, normatiza os procedimentos sobre aprendizagem. Então, ou seja, o foco não é manifestar na minuta. O foco é manifestar nos pontos aonde a gente vai ter ali impactos. Então, se você quer manifestar, por exemplo, no artigo 2º, você tem que vir aqui no balãozinho do artigo 2º. Se você quer manifestar nessa seção 1 aqui, no título, eu vou manifestar no título, então não é algo que possa agregar, a não ser que eu vou fazer isso em todos os pontos. Ok. Aqui, por exemplo, eu quero manifestar no artigo 4º quais são os documentos para habilitação. Então, eu venho aqui. Então, vamos pegar isso como exemplo. Tem 7 manifestações. Eu consigo, inclusive, ler as manifestações já existentes. Então, várias pessoas citam aqui, dão o seu posicionamento, colocam a sua manifestação e é assim que a gente tem que fazer. Então, ou seja, se eu quero manifestar aqui, eu vou colocar o título, vou citar ali, documento para habilitar, por exemplo, que é o que tem relação aí, né? O resumo, vou fazer um breve resumo do que eu quero citar. Não exigir RG vencida, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui aleatório, tá, gente? Não exigir RG física, apenas, exemplo, né? Por quê? Porque existe muita gente que fala, só pode a física, isso, aquilo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que isso aqui é uma manifestação. É só para vocês entenderem, ok? Aqui, ó, eu posso colocar a contribuição em arquivo, que é o ideal. É o ideal. Você vem, faz o seu embasamento, a sua defesa aqui no arquivo em Word, né? Você coloca ali um texto bem argumentado. Você pode, inclusive, pegar esse texto
e pedir a inteligência artificial para organizar ele melhor para você. E aí você, ao colocar esse texto aqui, você salva ele em PDF, que é muito simples. Você salva ele em PDF, tá vendo? O arquivo você só pode colocar ele em PDF. Então você salva esse texto que você escreveu aqui. Você vem aqui em arquivo, e aí você salvar como. E aí você escolhe na hora de salvar, você escolhe aqui, ó, escolhe salvar ele em PDF. E aqui você coloca o nome, né? Por exemplo, manifestação consulta artigo 7. Depois que você fez isso, aí você vem cá e anexa esse arquivo aqui. Clica aqui, escolheu o arquivo, anexa ele, e aí você mandou a sua manifestação nesse artigo 4º, nos documentos de habilitação. Então, se você entende que a proposta lá em relação a documentos de habilitação não é adequada, então você vai fazer a sua manifestação nesse artigo 4º aqui, ok? Então, ali eu fiz a manifestação, né, em relação aos documentos, e aí eu posso fazer uma manifestação para cada um dos itens, né? São 101 artigos, então eu posso fazer uma manifestação para cada um deles. Observe que cada item aqui eles estão divididos porque colocaram os tópicos também para manifestar. Então, ou seja, apesar de ser 101 artigos, nós temos aqui mais de... Deixa eu pegar até o final, até para ver exatamente quantos são. Mas nós temos aqui, ó, 500 itens para poder manifestar. Ou seja, dentro lá dos 101 artigos, nós temos aí 500 itens que são, né? Ou seja, eu posso manifestar até no título daquele artigo ali da resolução. Então, além dos anexos, né, que estão previstos aqui. São 104 artigos, na verdade, né? Mesmo aquele que fala da revogação. O 103, por exemplo, revoga a 789, que é a resolução que trata de tudo, né, que a gente tem hoje. E o 104 traz um ponto, né, que é importante. A resolução entra em vigor na data da sua publicação. Então, se essa resolução for publicada em novembro ela já entra em vigor. Tá? Então, você deve se manifestar em cada um dos itens. Por isso que você deve olhar, ver o artigo correspondente. Tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o artigo, que é um artigo para a gente muito importante, né, para a formação de produtores. O artigo 83, são exigências para o credenciamento da autoescola. O secretário, o próprio ministro, falou muito, e aqui trouxe as exigências, ou seja, o que tem que ter, né, para o credenciamento. Infraestrutura física com acessibilidade, conforme a legislação vigente. Ele não discrimina aqui, então, teoricamente, tem que ter uma infraestrutura que tenha acessibilidade, nada mais. Não cita aqui, né, aquele número de diversas salas, sala de aula, recepção, atendimento, sala de diretor-geral, sala de diretor de ensino, arquivo, etc. Então, fala que tem que ter infraestrutura. Sala de aula compatível com o número de candidatos. Esse é um ponto que, se a gente for olhar, é até positivo, né? A sala de aula compatível, ou seja, não estabelece o mínimo. Hoje a gente é obrigado a ter uma sala mínima de 24 metros aqui. Isso é flexibilizado conforme a demanda, até porque não teria sentido, né, numa mudança tão radical dessa. O material didático, veículos para realização de prática, mas sem citar quantidade, né, que é um ponto importante que está aqui. O processo de credenciamento deve se manter junto ao órgão executivo do Estado. Então, continuará sendo de responsabilidade, no nosso caso de Minas, da SET, realizar o credenciamento. Em que condições? A SET tem que seguir a legislação federal e ela pode ali regulamentar alguns aspectos além disso, né? Mas nunca inovando isso. Então é um ponto importante. O órgão ou entidade executiva de trânsito deve estabelecer ações de acompanhamento, controle e avaliação das atividades dos resultados de cada autoescola, de forma sistemática e periódica, emitindo relatórios e oficiando os responsáveis. Então, esses são pontos. Vamos dizer que eu quero manifestar aqui no artigo 83, nas exigências. Eu quero falar sobre a infraestrutura. Observe que na infraestrutura só 3 manifestações. Ou seja, aqui, ó, nesse artigo 83, nós temos 3 manifestações de infraestrutura e mais nada. Então é como se todo mundo estivesse apoiando isso aqui. Então, esse é um ponto que a gente tem que dar a devida atenção. As autoescolas são atividade de formação, especialização e reciclagem. Aqui a gente tem apenas 17 manifestações nesse artigo, que é extremamente relevante. A gente tem, por exemplo, a manifestação sobre a questão das categorias, né, sobre a questão
do próprio profissional, observe que o número de manifestações tem muitos artigos muito relevantes que não tem uma manifestação sequer, porque as pessoas estão focando muito lá no artigo inicial, ou seja, ela está manifestando algo que nem deveria ser naquele local. Então isso é um problema para a gente. Por quê? Porque a manifestação está ocorrendo de forma errada. E isso não vai ser, muitas vezes, levado em consideração. Porque assim, eu não posso simplesmente, vou lá colocar qualquer coisa lá, porque eu estou enchendo lá, eu vou atrapalhar a vida deles, eles vão ter dificuldade para analisar, vão demorar a analisar. Gente, hoje, com a inteligência artificial, com a tecnologia, em poucas horas, eu analiso isso tudo. Eu consigo pedir aqui agora um levantamento de quais são os posicionamentos, quais são as respostas. Então, toda vez que você se manifesta, você envia essas informações para uma ferramenta, e essa ferramenta já está organizando tudo. Então, não faça de forma errada. A gente precisa, até porque elementos não faltam, argumentos não faltam, a gente tem tudo que seja necessário para que a gente possa argumentar de forma embasada. E se a gente perder essa oportunidade, é mais um desafio que a gente acaba criando, porque a gente passou o período da consulta pública, aí virá a reunião do CONTRAN, e o CONTRAN ele pode deliberar, inclusive isso pode vir através de uma deliberação para depois o CONTRAN tomar a decisão final, e aí ele vai ter 120 dias para fazer isso, mas a deliberação já pode ter efeito imediato. Então a gente não pode perder essa oportunidade. Até porque, para qualquer outras ações, aquilo que for feito na consulta pública, a quantidade é importante, mas as argumentações e as defesas serão mais importantes ainda, porque qualquer questionamento, seja judicial, seja tecnicamente junto aos órgãos, a gente vai cobrar, por exemplo, houve lá 30 mil manifestações, pelo menos 10 mil de forma técnica, a gente precisa de um parecer por que essas manifestações, por exemplo, não foram acatadas. Quais são os argumentos que vocês deram para não aceitar, por exemplo, que a carga horária mínima seja mantida na resolução? Não estou falando nem a quantidade, que é hoje de 20, mas que seja de 5 aulas. Eu quero um argumento técnico para isso. Então, a gente precisa fazer esse posicionamento, essa manifestação de forma correta. Então, procurem fazer da forma que eu estou mostrando. Pegue aqui a minuta, olha para você ver, a seção 5, autoescolas. O artigo 83, ele trata disso. Então, vamos ver no artigo 83 o que é relevante, é importante manifestar. Não, eu quero manifestar no item 3 do artigo 83. Então, eu vou lá na consulta pública, procuro o artigo 83 e pego lá o item 3 e manifesto em cima do item 3. E aí eu coloco a minha manifestação. Então eu posso fazer isso fora da consulta. Não, peraí, eu vou apontar aqui quais são os artigos, quais são os itens que eu quero manifestar. Aí eu venho aqui no arquivo em Word, eu pego e organizo isso. Olha, artigo 83. Aí eu coloco lá a minha manifestação. Artigo 84. Eu coloco lá a minha manifestação. Eu vou fazendo isso com todos que eu quero manifestar. Eu não preciso fazer isso de uma vez. Eu posso organizar isso aqui, colocar todas as manifestações técnicas, eu posso pegar estudos, eu posso pegar levantamentos, eu posso pegar informações relevantes. Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação aleatória. Fala-se muito que as pessoas não tiram carteira por causa do alto custo. Mas o que isso significa alto custo? Se para comprar um veículo custa no mínimo 10 vezes mais do que o custo da habilitação, então qual que é a justificativa esse termo alto custo? Ou seja, esse termo não se sustenta. Por quê? Porque o alto custo, primeiro, que é um investimento de uma vez só na vida e que envolve uma série de serviços. Tirar carteira é caro. Tirar carteira é caro por quê? Então eu vou apresentar um estudo técnico aqui, quanto que custa tirar carteira e quanto que é de cada ator. Quanto que o Estado cobra? Em Minas Gerais, o Estado cobra, em média, 40% do custo da habilitação é referente aos serviços que o Estado. Ou seja, as taxas e os exames representam 40%. Então, o caro não é a autoescola que impõe. E esses 40% vão continuar acontecendo. E, pelo contrário, a tendência é que eles vão aumentar. Porque se a gente pega aqui os requisitos para poder se habilitar, as etapas, foram criadas novas etapas. Se vocês pegarem o artigo 10 traz
Formalização de requerimento para início do processo. Requerimento para início do processo, você imagina, que é basicamente a abertura do cadastro, ou seja, vai continuar. Realização do curso teórico, vai ter curso. De que forma que ele vai ser, está estabelecido abaixo, mas vai ter. Coleta de dados biométricos, é uma etapa nova, ou seja, isso é gasto. Ou vocês acham que alguém vai fazer isso de graça? O órgão federal não consegue fazer, muitas vezes, o básico, né? Ou a conta Gov, será que ela está disponível para fazer isso para todo mundo de graça? A realização da avaliação psicológica, né? A avaliação de aptidão física e mental, inclusive aqui para os atores das clínicas. Por que mudaram a ordem que está em lei federal? O exame, a avaliação médica e psicológica, ela é a primeira etapa, isso está previsto em lei. Uma resolução não pode alterar isso. Então, ou seja, a gente tem aqui diversos elementos que podem ser, inclusive, objetos de questionamentos judiciais. A gente pode acionar, mas isso está sendo já analisado, avaliado, para que se tome as medidas de forma assertiva. Não adianta a gente ficar aqui fazendo oba-oba em determinados pontos, sem se organizar, sem usar termos técnicos, porque agora nós não estamos mais nessa fase. Então, aqui, por exemplo, é um elemento. E, principalmente, as clínicas elas têm que questionar isso. Por que tirou a etapa que era preliminar e colocou ela aqui no item 4 e no item 5? Realização de exame teórico, realização de aulas práticas, realização de exame, né, de prática de direção. Então, inovando nas etapas, comparando com o que está na lei, porque existem alguns artigos que não podem ser alterados, né? A resolução não pode regulamentar algo além do que está na lei. Se a lei fala que para tirar carteira a pessoa tem que ser penalmente imputável, uma resolução não pode vir mudando isso. A resolução ela regulamenta isto, mas para mudar isso eu tenho que mudar a lei e não uma resolução. Então, isso não tem previsão nenhuma, isso naturalmente seria derrubado. Então, esses elementos já estão sendo estudados, levantados, por quê? Vai ser uma das ações que vão ser adotadas. Né? Não vai se fazer essa mudança como eles estão achando assim da noite para o dia. E a gente vai buscar de todas as formas para fazer isso da melhor e da forma mais efetiva. E sempre com embasamento, com argumentos. A gente tem tudo para fazer isso da forma correta. Precisa ter mudanças, precisa ter modernização, e aí a gente traz aqui, a própria minuta traz alguns pontos positivos. A avaliação. A avaliação agora tem uma pontuação de 100. A pessoa hoje pode perder 3 pontos, aqui agora ela pode perder 10 pontos. Ou seja, mudou. Flexibilizou isso, que é uma realidade, mas precisa também esclarecer de que forma que vai ser essa avaliação. Por quê? O processo de avaliação do exame prático, ele é ultrapassado, ele é antiquado. Né? Se a gente pegar, ele é o mesmo de 40, de 50 anos atrás, e não é culpa do examinador, não. O examinador segue o que está na legislação. Os DETRAN seguem o que está na legislação. Mas não quiseram modernizar. Inclusive, quem não quis modernizar agora fica jogando a responsabilidade para quem é o único que faz ali a formação de fato, né, que são os centros de formação de condutores. Tá? A questão dos veículos. Aqui, por exemplo, não cita que o veículo tem que ser mecânico. Ou seja, uma discussão muito antiga e que a gente, inclusive, é totalmente a favor e sempre cobrou. Agora, eles mudam isso assim, sem, né, como se fosse a culpa nossa, né? Quando, na verdade, a gente foi sempre o que cobrou isso. Só que aqui não cita, né, como que isso vai acontecer. Então, ou seja, a habilitação que a pessoa tirar no carro automático, ela vai poder acontecer, a pessoa vai poder dirigir o carro manual automático, porque se isso for assim, vai ser um risco para o cidadão. Né? O cidadão está sendo colocado em risco. Não estou falando que isso é positivo ou negativo, mas todo mundo sabe, se uma pessoa aprender a dirigir um carro automático, ela vai ter grandes dificuldades para dirigir um carro mecânico. Se a pessoa aprender a dirigir um carro mecânico, ela vai ter toda a facilidade para dirigir um carro automático. Ela só precisa entender como que funciona a dinâmica ali do câmbio automático. Porque a pessoa que dirige um carro mecânico, ela não sabe como que funciona a dinâmica. Então, no primeiro momento, ela vai estar automatizada para uma forma errada. Primeiro, que o pé esquerdo ela não tem, né, utilização para ele ali. E segundo, que os comandos. O D, o que significa o D? O R, né? O R aí, né, é mais fácil. Mas imagina uma pessoa ali que coloca, né, o R achando que está colocando a primeira. Né? E aí a pessoa arranca né, de marcha ré. Então, essa é a preocupação, mas isso não quer dizer que ela precisa ter uma carteira específica para isso. E a resolução, por exemplo, não entra muito nesse aspecto. Então, a gente precisa usar todos os elementos técnicos necessários.
Você pode pegar um artigo de jornal, pode pegar um artigo ali de um especialista, coloca ele aqui em arquivo, coloca ele em PDF e coloca lá no artigo que você quer dar sua manifestação. Você faz um breve resumo e detalha isso com o artigo em PDF. Então, a gente precisa colocar, né, como já estão inclusive anunciando, né, é a consulta que mais está tendo, né, manifestações. Então a gente precisa fazer com que ela tenha mais manifestações, inclusive, do que o que eles alegam que foi a que mais teve, né, que é em relação à Covid. Mas mostrando tecnicamente tudo aquilo que está sendo feito de forma errada, de forma precarizada e que vai piorar a segurança do trânsito para todos. Não é aqui, não é porque eu defendo, sou de uma atividade interessada, que o nosso argumento não tem valor. Nós somos os maiores especialistas na formação. E eu falo aqui, não é como proprietário de CFC, eu falo como instrutor que me dedico, que me atualizo o tempo todo e que conheço o processo, né, e que estudo esse processo o tempo todo e que tenho condição técnica para argumentar com qualquer um que quiser. Agora, eles não podem simplesmente usar argumentos de custo, né? Quanto que os municípios vão gastar com essa alteração? Quanto que vai ser o impacto para a saúde dos municípios? Você já se deu conta disso? Procure as câmaras municipais, procure o prefeito da sua cidade e explique para ele, olha, quer precarizar a formação de condutor, vai precarizar primeiro, vai gerar desemprego e para o município o desemprego tem muito mais impacto, porque dependendo da cidade representa um percentual muito grande e vai precarizar até mesmo na arrecadação, porque o município recebe do CFC o ISS. Ah, mas eu pago simples. Dentro do simples, uma fatia é para o município, é do ISS. Imagina o município perder esse ISS, porque o autônomo não vai pagar ISS. Né? O autônomo não vai. E, principalmente, o processo regulamentado gera uma série de outros pontos positivos. Já imaginou uma cidade, né, de pequeno, de médio, até de grande porte, sem a economia que o CFC gira? A estrutura do CFC gira a economia. Você tem pessoas que trabalham ali, essas pessoas movimentam a economia, porque o que elas recebem no CFC, o que elas gastam no CFC, vai para a economia local. Ou você acha que o dinheiro do CFC ele vai para onde? Ele não vai para o exterior, ele não vai para uma conta fora. O CFC não faz isso, não tem estrutura para isso. Nós não temos grandes grupos econômicos. Pelo contrário, o dinheiro é 100% investido no município. E aí, com a precarização, isso deixa de acontecer. Então, a gente tem todos os argumentos e elementos necessários para a gente colocar o máximo de contribuições de forma técnica, de forma correta e de forma adequada. E eu peço encarecidamente a todos que não deixem de fazer isso, ok? Então lembrem-se, acesse www.gov.br/Participa Mais Brasil /CNH-para-todos. Vou deixar o link disponível. Logue com sua conta Gov, porque se você não logar com sua conta Gov, você vai poder só ler, você não vai poder se manifestar. Então você, ao acessar aqui do lado direito, você tem lá entrar com sua conta Gov. Você pode entrar usando um certificado digital ou entrar com o seu login e senha. E aí depois que você entrar, você vê em todos os itens, em todos os artigos, em todos os pontos que você quer fazer a sua manifestação. Então você vem, vou pegar um aqui que está sem nenhuma manifestação aqui. Vou pegar esse aqui, ó, a solicitação de transferência. Então você clica no balãozinho aqui, no item 78, vai abrir uma página e aí você coloca o título da sua manifestação, faz um breve resumo. Se você quiser ficar só no resumo, ok. Lembrando que aqui você pode escrever 2.000 caracteres. Por isso que o artigo Word usar o arquivo Word é importante. Por quê? Aqui você consegue escrever e aqui embaixo vai te mostrar quantos caracteres ou quantas palavras, né? Quantos caracteres você está escrevendo. Então você consegue identificar isso aqui. Tá? No Word você consegue ver aqui. Ó, você clica aqui onde está escrito o número de palavras, vai aparecer. Ó. Aqui, por exemplo, eu já escrevi 10 caracteres. Então eu consigo escrever o texto e saber se ele está dentro dos 2.000. Depois eu posso simplesmente copiar ele e colar aqui no resumo. Ou se eu quiser uma resposta mais embasada, mais fundamentada, eu salvo esse arquivo, coloco lá, né, salvo ele de forma organizada em PDF e depois anexo ele aqui e envio. Feito isso, eu enviei a minha contribuição desse item. E aí eu posso ir fazendo isso com todos os itens que eu quiser estar fazendo. Então,
conto aí com a participação de todos, né? Essa manifestação ela tem que acontecer de forma nacional, todos os estados estão fazendo os procedimentos. Procure, leve isso para o máximo de pessoas que você puder levar para que ele ajude nessas manifestações. A gente precisa mostrar e provar que o processo de formação precisa sim ser modernizado, precisa sim ser democratizado, mas de forma efetiva e segura, sem comprometer a segurança, sem comprometer uma atividade tão importante e, acima de tudo, sem fazer com que todos nós depois iremos pagar a conta. Porque isso vai precarizar a formação e, consequentemente, a segurança no trânsito, vai aumentar drasticamente o número de acidentes. E aqui um alerta que não se está tendo muita discussão, mas isso já está trazendo para os municípios. A resolução que trouxe a flexibilização dos chamados autopropelidos, dos veículos elétricos de duas rodas, ele já está criando um problema gigantesco nos municípios. Diversos municípios já estão sérios problemas em função disso. Quem mora aqui no interior já deve estar percebendo. Adolescentes, crianças, idosos, sem nenhum conhecimento técnico, estão andando naqueles autopropelidos, né? Nas bicicletas elétricas, mas cada vez mais modernos, sem capacete, sem conhecimento básico das regras de circulação. Isso não está nem previsto aqui, porque cita aqui a ACC, mas os autopropelidos eles estão isentos da habilitação. Eles não passam por nenhum processo de formação e ninguém está ensinando nada para eles. Na minha cidade, por exemplo, já tivemos mortes de pessoas que se envolveram em acidentes e aí por total desconhecimento, porque as pessoas estão sendo induzidas a acharem que andar num autopropelido é a mesma coisa de andar de bicicleta. É um veículo que tem motor, ele pode ter uma limitação, mas é um veículo que se envolve ali com os outros veículos e ele tem que seguir minimamente algumas regras. Não quer permitir habilitação, ok, mas precisa estabelecer regras. A partir de janeiro a gente vai ter mais um caos no trânsito, e isso inclusive nem está sendo objeto dessa discussão aqui. Mas isso aí fica um alerta, principalmente para os gestores públicos municipais. Eles já estão discutindo soluções porque eles vão ser os grandes impactados. E aqui, o órgão que se diz tão preocupado aí com a segurança, com a modernidade, mas, acima de tudo, mantendo a segurança, descumprindo, inclusive, o que está no Penatrans, né, não está se atinando a isso. Mas os municípios estão já extremamente preocupados e discutindo o assunto. Ok? Então, conto com a participação de vocês, leve isso para o máximo de pessoas, isso vai ficar salvo, inclusive, no nosso canal do YouTube, para que o máximo de pessoas possam acessar. À medida que as informações forem chegando, a gente vai acrescentando, colocando outros links lá, novas informações para todos, para que vocês tenham acesso a isso da forma mais efetiva possível. E se na hora que você acessar estiver fora do ar, aguarde um outro momento, acesse no momento ali que você veja que não é tão concorrido, para que você faça a sua manifestação. Lembrem-se, o encerramento é dia 2 de novembro. Então faça isso de preferência até o dia 1º. Mas evite deixar muito para a última hora, porque pode e com certeza vai ficar ainda mais sobrecarregado. Obrigado a todos. E aí, continuamos nessa luta, continuamos, né, na busca para fazer com que o processo seja realmente modernizado, mas de forma correta, segura, e que a gente possa aí sair vencedor em mais essa batalha.